Seja bem-vindo ao Seminário de Teologia e Vida Cristã Palavra da Vida. Você está em mais um curso de teologia cuja proposta é fazer alargar o seu conhecimento na área teológica, um curso descomplicado, contextualizado, provocativo, reflexivo e que faça sentido para a nossa vida cotidiana, porque entendemos que não só a construção conceitual da teologia, respeitando as correntes da teologia construída nesses quase 2000 anos, mas isso só não é suficiente. Nós pretendemos que a partir do entendimento bíblico, dos conceitos esclarecidos, nós possamos reproduzir isso em uma espiritualidade no nosso cotidiano e nas relações. Bom, então na aula, no finalzinho da aula passada, quando eu falei a respeito, porque na verdade o ponto foi de que a salvação, ela propõe um estilo, uma proposta de vida mesmo, né? E quando eu pontuei assim que os filhos dos crentes, por assim dizer, que diferença há dos filhos daqueles que não conhecem o Evangelho, que não foram atingidos, né, pela nova salvação? Que diferença há? Porque se nós pensamos a respeito dos nossos filhos, a dar a eles essa estrutura, né, profissional, que eles vençam na vida, na questão social, eu não estou dizendo que isso é errado em si, não tem nada de errado, né? Nós precisamos também dar essas ferramentas, né, essas estruturas para eles, desejar que eles sejam profissionais, que consigam lá gerar renda, né, para manter as suas famílias e ajudar pessoas, está tudo certo. Agora, se é isso, se o nosso filho, nosso objetivo é fazer dele um bom profissional apenas, então nós estamos falhando naquilo que a Bíblia nos ensina como cristãos. Primeira coisa é levá-los a Cristo. Segunda coisa é que tudo que eles fizerem na área profissional, ou seja, nos aspectos das suas vidas, né, ou da sua vida, é que eles façam com valores, com ética, com virtudes que pertençam ao reino de Deus, que eles tenham um propósito de vida diante de Deus, e não uma proposta apenas meramente humana, que eles vençam aqui nisso que é colocado como vencer na vida, né? Que é esse sucesso profissional, que é ter sua independência financeira e etc e tal. Essas coisas, elas são, claro que boas, mas não é isso, amados, que a Bíblia nos fala nem a respeito da nossa própria vida, nem da nossa família. Então esse é o ponto que eu coloquei, né, sobre essa questão. Mas se vocês aí, sei lá, quiserem questionar assim, colocar alguma questão, sei lá, que a gente alargue um pouquinho mais a conversa, fica à vontade. Não sei se você esclareceu. Na verdade, a distinção entre o cristão, né, o crente, estar levando, né, seus filhos, querendo uma profissão, né, que seja melhor na vida, não quer dizer que é igual ao outro, né? O crente, ele tem que ter um up. Uma coisa a mais, né? A chave, tem que ter uma coisa a mais, que é, né, seguir um caminho cristão. Vou dar um exemplo histórico. Hitler, pegar um negócio bem chocante, né? Então, o nazismo, Hitler. Você tinha lá os melhores profissionais do mundo. Você tinha grandes cientistas, você tinha grandes médicos, excelentes engenheiros. Mas olha só o que esses profissionais, como eles usaram as suas habilidades, suas capacidades contra a humanidade, não é? Agora você veja, por exemplo, esses profissionais com os valores do reino de Deus, como eles poderiam contribuir com a humanidade. Bem-vinda, Bárbara. Chegou na hora certa, da introdução da aula. Então, é isso que eu quero dizer. Por exemplo, a gente fala muito da salvação e da conversão como sendo assim, eu bebia, não bebo mais, me prostituía, não me prostituo mais, ficava no boteco, não fico mais. E, né, essas questões mais comportamentais e de cunho moral social, por assim dizer. Isso está errado? Deixar? Não, isso é natural, porque são ambientes que, de fato, a gente não vai se identificar mais no convívio, não é? Só que não é só isso, não é apenas isso. A gente está falando de um comportamento externo social.
que isso não é necessariamente o ápice da salvação, por assim dizer. O ápice da salvação é de fato que aquele que foi alcançado pelo Evangelho, ele entenda que a sua vida tem um propósito que vai muito além, né, do que essa vida que ela sugere, ela propõe. Essa é a questão. Tá, uma pessoa, ela socialmente ela foi resgatada. Era um ladrão, agora vai trabalhar, vai ser um bom profissional e vai até gerar renda, e emprego e tudo mais. Tá, ó, que ótimo, olha o que o Evangelho faz com o ser humano. Tá muito bom, já por aqui está muito bom. Mas é isso de fato? É só isso? Claro que não. Isso aqui é apenas um reflexo do que o Evangelho fez com esse ser humano, né? É apenas esse um dos pontos que o Evangelho vem para restaurar o ser humano na sua dignidade, né? Que ele de fato não seja alguém que prejudique a sociedade e tudo mais. Mas, por exemplo, se for uma pessoa egoísta, se for uma pessoa materialista, se for uma pessoa que também não vê as suas habilidades, a sua oportunidade social, de conexões, de influência e até mesmo de questões econômicas, se essa pessoa ela não for diferente dos outros, então que diferença há na vida dessa pessoa? Então esse Evangelho que pega o homem lá, socialmente destruído, e o coloca, né, restaurado, é isso que é o Evangelho que muitos estão pregando aí? Não, porque se for só isso, então que diferença há dos outros que também têm um sucesso, que também alcançaram essas posições sociais? Que diferença tem? Então o Evangelho ele traz isso como uma consequência natural de restaurar o ser humano, né? Agora não é isso apenas. Então assim, deixei de fazer, não faço mais, deixei de sentir, não sinto mais, deixei de pensar, não penso mais. Não, deixei de viver dessa forma e agora vivo de outra forma, de outra maneira. Então vivo para a glória de Deus, vivo para manifestar a natureza de Deus. É por isso que nós precisamos formar também profissionais que entendam que a sua vida espiritual ela se dá também lá no seu exercício de profissão, seja a profissão que for. Por exemplo, vou contextualizar aqui, tá? Imagina um PM, cara que abusa da sua autoridade, é agressivo, né? Aceita propina, tal, é extorquido lá, extorquido não, aceita propina, ele extorque, né? Melhor dizendo. Aí ele aceita Jesus. Qual seria o conselho de Jesus para esse PM? Deixa isso aí não é para você, isso não é profissão para crente não. Não, amados. Teve um caso que chegaram para João Batista, vou contextualizar, um PM de Roma, né? Era um soldado lá de Roma. E eles, o que eu faço, João Batista, João, o que eu faço para, não é nem João Batista, né? A gente chama João Batista, é João só, né? João que batizava, por isso foi chamado João ou Batista, né? O que batizava. O que eu faço aqui para... qual que é a evidência do meu arrependimento? Que João pedia a evidência, né? Arrependei-vos, desce as águas, mas mostra o arrependimento, tá? Então, no meu caso, qual é o arrependimento? Qual é o fruto do meu arrependimento? Se contente com o seu salário, não maltrate ninguém. Então, olha que coisa interessante, não falou deixa de servir Roma, o império e o Estado. Não, falou, seja lá um soldado de Roma, mas olha, a ética do reino, não aceite propina, né? Não seja corrupto, se contente com o salário que você recebe do Estado, é pouco, mas se contente, né? Não maltrate ninguém, não seja violento, cumpra o seu papel como um soldado, como um PM, né? Como uma polícia civil. Então percebam, amados, como a gente vê o Evangelho propondo uma vida em todos os aspectos, onde a espiritualidade se manifeste. Aí chegou lá um certo cidadão, ele era cobrador de impostos, né? A Bíblia não fala exatamente se ele roubou ou não, mas parece que é uma grande probabilidade, porque o cara, né, como todo funcionário público que tem acesso a finanças, há uma possibilidade muito grande de pessoas se aproveitar da situação. Vocês estão me entendendo, né? Isso não é novidade para ninguém, né? E não é daquele tempo e não é de hoje, desde sempre, é o ser humano, né? E o que acontece? Ele, quando Jesus veio na sua casa, ele, quem sabe, refletiu: ah, Senhor, se eu tenho defraudado, se eu tenho prejudicado alguém, eu vou restituir 4 vezes mais. Era aquela questão da lei lá, lei dos judeus, né? Restituir. O que Jesus fala? Agora sim,
chegou aqui a salvação, entrou nessa casa a salvação. Porque percebe que a vida, a salvação, ela se manifesta em todos os ramos da vida. Não é só questão de comportamental, diga lá. Aí no caso aí, dessa situação, ele foi lá e, né, quem ele tinha defraudado, ele restituiu aquilo ali. Mas será que ele continuou exercendo a mesma função, sendo que a função em si ali levava ele a cometer ele? Porque era uma coisa que já vinha, né, patamar de cima. E ele era chefe no caso aí. Sim, então vamos lá. Mas olha só, que coisa interessante. A gente não pode afirmar que a gente não tem texto bíblico suficiente para chegar a essas conclusões. Mas uma questão é bem interessante a gente pensar. Tá, no meio, por exemplo, da questão, como eu dei o exemplo aqui, da polícia. É fato isso, nós sabemos. Né? Como há abuso de autoridade, como há agressividade excessiva, todas essas questões. Na política, por exemplo, corrupção, a gente sabe que é óbvio que há. Tira perto, Não é? E se a gente pegar tantas outras questões aí, você vai para a área, por exemplo, da saúde, às vezes há descaso de muitos profissionais da saúde, ou de alguns, não vou colocar muito não, porque na verdade o que a gente percebe é muita boa vontade, fazem além do que, né, até deveriam no sentido que são contratados. O que eu quero dizer é o seguinte, o servo de Deus em qualquer contexto, ele vai fazer a diferença lá. Ele vai fazer, então não é deixar de ser. Um político, por exemplo, precisa ser um político que tenha a ética do reino de Deus. Um advogado que tenha a ética do reino de Deus. Um delegado que tenha a ética do reino de Deus. Né? Qualquer profissional em qualquer área. Mas vai ter situação que não vai ser nem dependendo da pessoa de político. Vai vir aquele que está de fora, né, levar a coagir, ou você vai fazer errado, então, né, que eles costumam dizer, mata. Cabe ao indivíduo a responsabilidade diante de Deus e diante, inclusive do Estado, ele fazer o certo. Não é porque a gente sempre vai remar contra a maré. Amado, ser discípulo de Cristo é ir contra tudo que está no sistema mundano governado por Satanás, através da corrupção, da desumanidade, da insensibilidade, da violência, etc. e tal. Então, na verdade, assim, tem profissões que o embate vai ser mais intenso, vai ser mais frequente, outras nem tanto. Mas de todas as maneiras, por exemplo, eu tive uma aluna, inclusive o esposo é PM e ela era, oh meu Deus, como que é, contábil lá? Contadora, né? E ela falou assim, professor, mas a empresa lá quer que a gente não lance algumas notas, né? E tal, não sei o que tem, questão dos impostos. Eu falei, então, mas você responde e você presta conta e você é obediente mais ao seu patrão ou a Deus? Pedro, ele resolveu isso quando prenderam ele e falou assim, não fala mais de Jesus, não faz mais isso. Ele falou assim, mas vocês julguem diante de vocês se é justo e se a gente vai obedecer vocês e não a Deus. Então, assim, é decisão de cada um nas suas realidades tomarem de fato à medida que eles foram alcançados com a salvação. Então a salvação propõe, na verdade, uma vida diferente em todos os aspectos desafiadores da vida, né? Porque a gente não pode ter uma pessoa que se declare salva, mas ela não mostra o fruto da sua salvação. E o fruto da salvação são mostrados nessas pequenas coisas, porque carregam os valores da pessoa. Então, quando a gente fala de salvação, a gente está falando não só de uma pessoa que ela não vai lá naquele contexto e está na igreja agora. O que isso quer dizer? O que quer dizer a pessoa falar línguas estranhas? O que quer dizer a pessoa ter o conhecimento da Bíblia? O que quer dizer a pessoa ter cargos oficiais na igreja, né? Líder de liderança, pastor, professor? Isso quer dizer? Não quer dizer absolutamente nada. O que vai mostrar de fato a nossa salvação são as evidências pelo fruto. E o fruto eu estou me referindo ao caráter manifesto, a natureza de Deus em nós, em todos os contextos, e principalmente nesses desafiadores e nos bastidores, inclusive. Que é, por exemplo, essa contadora, que ninguém sabia. O Estado não sabia. O governo não sabia. E Deus? E quem é salvo se preocupa com Deus. Onde eu estou morando, eu mudei para cá, o que acontece? Eu moro bem no final da rua. Aí a rua, imagina,
pessoal tudo abençoado. Louvado seja Deus. Adriana, já me levou lá. Denise, desculpa, droga. E aí o que acontece? Deus ele sempre, né, nos usa como propósito. Ali foi isso. A não ser que muitos começaram a me conhecer justamente pelo caráter cristão. Então começaram a ir para a igreja. Aí agora eu tive uns problemas na parte elétrica, por quê? Porque a casa que eu moro, na verdade a parte elétrica estava tudo num único fio, acho que são 4 ou 5 que usam. Eu não posso usar praticamente nada, mal um ventilador. Eu falei, eu quero mudar essa situação. Eu chamei o eletricista, vamos fazer o orçamento. Aí ele deu o orçamento, eu disse, Jesus, a mão de obra e agora o material. Aí Deus vai me dar estratégia. E aí, falei, não, um dia para te pagar, consegui, os fios e tal, o restante eu passei. Eu quero colocar um padrão, eu quero começar do zero. Aí você arranca tudo que você faz, tudo direitinho. Aí ele falou, mas você não quer fazer um gato? Não. Aí eu pego o fio e puxo lá do poste. Falei, não quero isso não, se serva de Deus, eu quero tudo direito. Aí, no primeiro dia que ele foi lá, aí ele já começou o trabalho. Aí ele perguntou de novo hoje cedo. Aí ele falou, fazendo as contas, se você usar o micro-ondas tantas horas por mês, no seu plano mais achar a conta vai vir uns 250. Aí ele falou, se você quiser, faça alguma coisa no gasto. Eu falei, gente, mas olha o cão. Falei, não, eu prefiro não, eu quero tudo certinho. Eu creio que o Senhor, Ele vai me honrar. Porque você tem me honrado. Aí ele olhou de novo e perguntou, eu falei, você está me testando? Porque assim, foi até os meus vizinhos que me indicaram ele. Então assim, eu sou humana, eu sou falha, mas olhando no contexto, o que eu posso fazer para não causar nenhuma mancha, né? Nenhum escândalo, como se diz, eu sigo aquele curso ali. E assim, eu não sei se era a forma que eles queriam, vão tentar pegar para ver se vai ter uma falha, se ela vai, né, cair, porque está tudo muito difícil. A situação hoje em dia. E, enfim, para quem não paga energia, porque eu não pago, agora começar a pagar, então assim, o valor seria uma diferença. Aí eu falei para ele, não, eu prefiro tudo certo. Agora, Deus possível, olha que coisa interessante para a gente observar. A gente está falando de valores morais, né, e éticos. É possível uma pessoa não ser salva ter os valores morais e éticos? Raro. Não, é. Mas é possível, né? A gente, inclusive, tinha uma sociedade há tempos atrás que tinha valores muito fortes, judaico-cristãos, que eram esses valores de honestidade. Nós tínhamos isso, né? 30, 40, 50 anos atrás, você pegava pessoas que elas honravam a palavra, você tinha esses valores na nossa sociedade no Brasil, estou dizendo, né? Então você pega os antigos aí, eles são pessoas ainda que preservam, né? Não estou falando todo mundo, nem estou falando todo mundo era assim, mas você tinha esses valores, né? No nosso país, especificamente eu estou falando do nosso país. E é possível então, mas é isso que eu estou pontuando. Isso é natural do Evangelho na vida da pessoa, mas não é só isso, e nem é o principal isso. Isso que eu estou tentando pontuar aqui, porque isso a gente até fala, isso a gente até ensina, isso a gente até prega nas nossas igrejas. Mas não é só isso, porque se for só isso, né, não deixa de ser isso, mas não é só isso. Porque se for só isso, a gente vai ser pessoas que vão ter uma moral elevada. Entre aspas, né? Moral elevada. Então o Evangelho se torna valores morais e até moralista. E aí nós vamos nos pautar para quem tem mais moral e menos moral, para quem é mais fiel e menos fiel no sentido do comportamento. Geralmente, quando a gente dá muita ênfase nesses valores, nessas questões morais, como eu disse, o Evangelho ele tem moral, mas não é moralista. Porque o moralismo é a ênfase exagerada nessas coisas e as pessoas se tornam insensíveis, porque a gente vai se pautando pelos acertos e pelo que eu faço e pelo que, né, é uma coisa meio inconsciente. Tipo, pastor, assim, tipo a minha aparência? Exato. Eu vou fazer a aparência de não só a aparência, mas o comportamento em si. E o que eu quero pontuar aqui é que a salvação ela precisa romper essa barreira, ela precisa ir além disso, ela precisa fazer com que o indivíduo ele não só faça por fazer e porque é correto ética ou moralmente falando,
mas ele entendeu um todo que a sua vida tem um significado muito maior do que essas questões, inclusive. É a proposta de vida em si. É o que eu quero fazer com a minha vida a partir de agora. Como vai ser? Como eu vou direcioná-la? Como eu vou viver essa vida em prol das outras pessoas? Servindo as outras pessoas. Revelando Deus por essas vias também, claro, porque são valores que demonstram a natureza de Deus. O que o Evangelho ensina. E socialmente, isso vai ser, claro, já algo muito virtuoso. Isso vai chamar a atenção, inclusive. Ah, mas por que você faz isso? Porque é a natureza que Deus me deu, de fazer tudo aquilo que não prejudica o ser humano. Isso aqui vai prejudicar o ser humano, né? Enfim, mas o que eu quero dizer é que a gente precisa romper essa barreira do meramente, né, moral e ético. Isso, claro, que inclui. Porque a gente está falando de conversão, então a gente falou do lado divino, que é Deus que faz tudo mesmo. Deus salva, alcança o pecador, dá fé, vai lá, ressuscita o morto e tudo mais. E tem esse lado humano que é a nossa responsabilidade, né? O lado humano é descrito pelos outros a partir das mudanças externas. E o lado divino é Deus perdoar os nossos pecados, né? E dar um novo coração. Então, assim, essa é a parte humana, no sentido de que é visto. Só que não é só isso que a gente deve se contentar, e a gente deve evidenciar, ou seja, isso que os outros observam, porque tem muita coisa que os outros não observam. Eu vim nasci criado num mundo muito pentecostal, assim, protestante, aqueles bem rígidos mesmo. E eu observo, ao crescer em entendimento, eu observei que as pessoas queriam muito mudar a aparência, para mostrar que era uma coisa, mas o conteúdo continuava sendo o mesmo. E eu comecei a entender assim, gente, tem que mudar o conteúdo, de dentro para fora. Porque, tipo assim, aceitar Jesus hoje, tinha que botar uma roupa raspando no chão, tirar as calças, tirar as roupas peladas, e eu falava assim, mas do nada, assim, essas coisas. Mas e o coração por dentro? Quando você vai amar o próximo, a pessoa que está com raiva de você está com raiva dele. E se botar roupa, eu acho muito fácil. Parar de ir no boteco, essas coisas é fácil. O pior é você mudar o coração, né? Isso, a salvação. Você pegar isso pra mim, né? A salvação, ela precisa ir além, né, dessas questões exteriores. É claro, eu dei exemplo para vocês. O próximo, então, o próximo é mais complicado comigo de mãe. Eu dei exemplo para vocês da irmã lá que chegou o pastor e falou que estava com dificuldade de largar o cigarro. Eu falei, né? Não? Sim ou não? A irmã Nestor falou sim? Eu falei, não? Não, a irmã chegou no pastor. Acho que os irmãos não lembram, então. Vamos repetir, então. Né? Que a irmã chegou no pastor, isso foi, não é história não, tá? É de fato, aconteceu. Chegou o pastor, a irmã disse, pastor, eu estou com uma dificuldade de largar o cigarro faz 2 anos. Ela falou, faz 2 anos que eu aceitei Jesus e tal. O pastor disse, você tem certeza? Aceitou Jesus? Considera a pessoa salva? Considera. Deus transformou a minha vida, eu era uma pessoa difícil, uma sogra difícil, uma jararaca. Ela falou, era uma jararaca. Aí o pastor disse, irmã, então faz o seguinte, eu saí de largar o cigarro, é um milagre de segunda categoria que Deus vai fazer na sua vida. Porque assim, que tem de irmã aqui que largou o cigarro e continua sendo a jararaca, então muitas vezes a gente dá muita ênfase às questões externas no sentido comportamental. Esse é o ponto que eu quero colocar aqui, que isso, amados, faz parte, mas não é a salvação. Não é a evidência em si da salvação. Né? É isso que a gente precisa ter muito cuidado. Então aqui, ó, a questão é, o lado humano é descrito pelos outros a partir dessas mudanças. Claro que tem que haver também uma mudança, de alguma maneira, né? Mas a gente não pode confundir mudanças que o Evangelho faz na pessoa apenas com os estereótipos. Ou seja, aqui cria como caricatura de crente. Né? Pô, você nem parece crente, mas por quê? Por causa da barba? Por causa do brinco? Por causa do cabelo? Então é isso. Um dia eu chegaram com o pastor Luiz Saião, né? Só para a gente ver o que está na mente das pessoas, os estereótipos formados. Mas o senhor é crente? Sou. O senhor é crente mesmo? Sou. O senhor bebe café? Bebe. Então não é crente não. É viciado. Você entendeu? Então assim, só para a gente entender, né? O que está na cabeça das pessoas, o que é um crente? Né? Como que as pessoas formulam isso?
Então a gente fica pensando assim, o que a gente tem vendido de evangelho para formar isso na cabeça das pessoas? Elas não são culpadas. Culpadas somos nós, que criamos estereótipos, e aí cria-se caricaturas assim de crente como sendo pessoas. O próprio Luiz Saião, ele fala, né? Luiz Saião, você sabe, né? Aquele pastor batista. Vocês conhecem o Luiz Saião? Não? Tá, meu Deus! Vocês precisam conhecer o Luiz Saião. Luiz Saião, é Y. É um dos maiores ensinadores do Brasil, amados. Eles são batistas. Não vou esquecer, não. Não é possível. É do arte, não sei o que lá. Luiz Saião, um dos principais ensinadores que nós temos no nosso país, amados, tá? Ele que foi um dos tradutores da NVI, a Nova Versão Internacional da Bíblia, um hebraísta. É uma pessoa assim excepcional, um homem de Deus que está em décadas servindo o reino de Deus no mundo. A igreja brasileira tem servido, então assim, sim, é vivo, está lá, graças a Deus. Pegou uma Covid, está meio derrubado lá, mas orando por ele. Luiz Saião, uma pessoa que o Russell Shedd já ouviu falar. Russell Shedd? Não é possível. Já representa aí a classe, viu, minha amada? Russell Shedd, né? Menciona o Luiz Saião, quer dizer, não mais agora porque faleceu, né? Exato, faleceu há pouco tempo aí, 5 anos, se não me falha, 4, 5 anos. Mas menciona o Luiz Saião como uma referência, só para vocês entenderem quem é o Luiz Saião, né? Uma pessoa simples, um homem de Deus, assim, coisa fantástica. Eu conheci pessoalmente, inclusive. Mas a questão é, ele fala assim, que Deus pede pra gente ser diferente e alguns preferem ser esquisitos. Né? Então, Essa é a Igreja Batista? Isso, Igreja Batista das Nações Unidas, lá em São Paulo. Morumbi. Né? Livros aos montes, um ensinador fantástico, enfim. A gente está estudando teologia, a gente precisa ter referências de ensinadores, tá, amados? Bons ensinadores. Porque assim... Tem uns aí, eu vou passar uma lista, deixa eu deixar gravado aqui, que os irmãos me cobram também aqui no vídeo. Vou passar uma lista de referências para a gente, tá? De ensinadores. Evangelistas não são para nós referências de ensinadores. Pregadores, um monte que tem por aí, não são referência para nós. Referência para nós são ensinadores, são mestres, são doutores, gente que recebeu de Deus a vocação e dedicam a sua vida a estar investigando as escrituras e nos ensinando, tá? Uma referência para nós, é por isso que tem um bocado aí, você gosta desse, ouviu isso? Não. Eu não tenho nada contra, não falo nem questão de caráter, é questão que não são ensinadores e aí, enfim, mas vamos lá. Ezequiel 36 e 26, eu quero falar para vocês a respeito desse novo coração que é nos dado na salvação, né? Um novo coração é nos dado, capítulo 36 de Ezequiel, verso 26 e 27. Então, Deus, né? Então eu estou falando aqui, a gente está falando simultaneamente, né? Da parte de Deus nos salvando e da nossa responsabilidade, nossa resposta mediante essa salvação. Então, agora a gente vai falando sobre Deus nos dando um novo coração, né? E Deus faz isso. Então a salvação, ela tem ações que procedem unicamente de Deus. E uma delas, um dos aspectos da salvação que procede de Deus é isso aqui, ó. Eu vos darei um coração novo e porei em vós um espírito novo. Tirarei o coração de pedra da vossa carne e vos darei um coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito e farei que andeis nos meus estatutos e guardeis os meus juízos e os observeis. Ezequiel, capítulo 36, versos 26 e 27. Como eu sempre falo para vocês e vou bater nessa tecla quase sempre, ou sempre que houver necessidade, é o seguinte, amados, o Antigo Testamento lido, o Antigo Testamento, para ser aplicado principalmente como comportamento e assumido como doutrina, precisa ter link no Novo Testamento. Isso aqui para mim é uma informação preciosíssima. Entendeu a questão? Não? Então vamos lá. Nós buscamos um texto no Antigo Testamento agora, não foi? A gente pode formular uma verdade, criar uma doutrina a partir de textos do Antigo Testamento? Depende. Só se esse texto tiver continuidade no Novo Testamento. Esse é o ponto. Então todas as vezes que a gente for no Antigo Testamento, extrair alguma verdade lá, algum texto, para que a gente fale assim, ó, isso aqui é para a igreja, isso aqui é para o discípulo de Cristo, é para nós hoje. Essa verdade pode ser aplicada na vida e no comportamento.
só se Jesus continuou falando, só se os apóstolos continuam ensinando, ou seja, o Novo Testamento, que é o novo pacto. Nós não vivemos sob a antiga aliança, nós não vivemos sob o antigo pacto, nós não somos discípulos de Moisés, nós não pertencemos ao judaísmo. Eu estou falando isso porque eu vejo hoje muitas igrejas evangélicas, assustadoramente muitas igrejas evangélicas judaizadas, pregações e ensinamentos que pertencem ou pertenciam ao povo judeu. Amados, hoje nem os judeus praticam um monte de coisa no Antigo Testamento. Os judeus, por exemplo, não apedrejam mais, não tem mais rituais de sacrifício, nem os judeus fazem isso. Mas eles acreditam numa coisa que me confunde, pastor. Eles acreditam na reencarnação. Judeu não, judaísmo não. Pode ser uma ala do judaísmo, é outra coisa. O judaísmo em si não, o Antigo Testamento não. Egito e judeu e Não é, amada, não é o judaísmo. É o que eu estou falando, pode ser um grupo que derivou do judaísmo. Eles falam, eu já pesquisei assim, sobre pessoas, pastores, né? Ou eles não falam muito de pastores, que falam sobre a Torá, eles falam na nossa língua Torá os nomes lá, no jeito normal deles, né, o original, e eles falam que as pessoas acreditam na encarnação por causa do verbo se fez carne, né, desse porém. Não, reencarnação, não estou falando? É. Não, mas não é o judaísmo, amada. É um grupo que deve sair. Por exemplo, nós temos uma ala do judaísmo. O judaísmo, ele... A gente não acredita nem que o Messias é o que veio, né? Sim, mas o judaísmo é uma religião. Como toda religião, você tem as suas derivações. Nós não temos o cristianismo? Temos o cristianismo católico e o protestante, que nós fazemos parte. No protestante, nós temos diversas denominações, diversos movimentos e segmentos que são do cristianismo que ensinam um monte de coisa, distorções e heresias, né? O judaísmo não é diferente. Por exemplo, a gente tem no judaísmo os místicos, que são os cabalistas. Então você tem a cabala judaica, que são os esotéricos do judaísmo. No próprio judaísmo, no tempo de Jesus, você tinha grupos como os fariseus, saduceus, essênios, zelotes, né? Então você tem grupos. Então assim, a gente não pode falar assim, o judaísmo ensina isso. O judaísmo não ensina isso, reencarnação, né? Então assim, pode ser um grupo que derivou. Mas enfim, vamos tentar voltar aqui. Não só puxar um gancho, mas da reencarnação, até os apóstolos acreditavam na reencarnação. Reencarnação? Tanto que perguntou quem acha que eu sou. Tu és João Batista encarnado? Não, aí não eram os apóstolos, Estevão. Eram os... Jesus pergunta, o que os homens... Não foi não. O capítulo 16 de Mateus, está escrito o seguinte, verso 13. Jesus pergunta, quem diz os homens que eu sou? Aí eles responderam, Senhor, uns dizem que o Senhor é João Batista, que o Senhor é Elias, que o Senhor é Jeremias, como os profetas. Então, o povo está dizendo. Aí Jesus pergunta para os discípulos, vocês, quem vocês dizem que eu sou? Aí Pedro responde, tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. Então não eram os apóstolos que pensavam, era a multidão, o povo, enfim, né? E tem eles não ensinaram, ainda que eles tivessem algum pensamento lá, porque os apóstolos estavam também sendo doutrinados e ensinados. Então eles tinham muito pensamento, porque eram judeus, do judaísmo, que necessariamente não foi o que Moisés e os profetas ensinaram. Porque na época de Jesus, não é religião, é onde o homem põe a mão e estraga tudo. Onde Deus ele abençoa, nós estragamos tudo. Então o Evangelho, olha o que a gente está fazendo com o Evangelho, ensinando um monte de bobagem, né? Os corrigidos, um monte de coisa que Jesus falava e eles não entendiam. Ou Jesus falava, os antigos disseram assim, mas eu porém vos digo. Ele ressignificava o negócio. O que vocês estão ensinando, os mestres da lei aqui, está tudo errado, não é assim, porque Moisés nunca falou desse jeito. Moisés falou, então Jesus, nenhuma novidade, né? Então a gente precisa entender essas questões aí, mas bora lá. Eu li então Ezequiel capítulo 36, não foi isso? Verso 26 e 27. Está em Hebreus capítulo 8, versículos 8 a 11, a continuidade ou o cumprimento dessa profecia lá de Ezequiel, tá? Então por isso que eu falei essa questão aqui, eu sempre vou buscar Hebreus 8, capítulo 8, verso 8 a 11. Eu sempre vou buscar, quando eu ir no Antigo Testamento,
Eu sempre vou buscar um link com o Novo Testamento, amados, tá? Isso é uma regra de interpretação e de saúde teológica. Então, capítulo 8, verso 8. Porque repreendendo lhes diz: eis que virão dias, diz o Senhor, em que com a casa de Israel, com a casa de Judá, estabelecerei um novo concerto, não segundo o concerto que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão, para os tirar da terra do Egito, como não permaneceram naquele meu concerto. Eu para eles não atentei, diz o Senhor, porque este é o concerto que depois daqueles dias farei com a casa de Israel, diz o Senhor. Porém as minhas leis no seu entendimento, e em seu coração as escreverei, e eu lhes serei por Deus, e eles me serão por povo. E não ensinará cada um seu próximo, nem cada um seu irmão, dizendo: conhece o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o menor. Então aqui a gente vê que é um concerto que Deus faz com o homem, não é isso? Está escrito aqui, um concerto, verso 10, que é o cumprimento lá de Ezequiel. Que concerto é esse que Deus fez com o homem? Existe concerto com C e concerto com S, amados, tá? Concerto com C, ó, Libras aqui, ó, C, e concerto com S. Que isso, pastor? Você está complicando, Não. Esse é. Concerto musical, né? Uma coisa é concerto de concerto. O concerto com C é o que Deus fez aqui, um concerto, um pacto, um contrato, Você é uma aliança com C, é o que está no texto aqui, concerto com C. Uma aliança, um contrato, um pacto, isso é concerto, né? É o novo concerto no sangue de Cristo, que é o Novo Testamento. Jesus disse lá em Lucas: este é o novo concerto no meu sangue, é o novo testamento no meu sangue, é o novo pacto no meu sangue, é a nova aliança no meu sangue. Esses 4 termos aqui quer dizer uma coisa só, tá? E o que acontece? Então é o concerto que Deus fez com o homem, a aliança no Novo Testamento. E Deus fez um concerto no homem, com S, consertou o homem, né? Então o concerto que Deus fez e o concerto que Deus fez, o pacto. Então a salvação é esse novo pacto, essa nova aliança que Deus colocaria dentro do ser humano, dentro do homem regenerado, um novo coração, um novo espírito, e todos teriam condições, olha um ponto interessante aqui, amados, todos teriam condições de conhecer a Deus, não por intermediários como era na antiga aliança. Sacerdote, profeta, precisava de alguém para intermediar o negócio. O homem não tinha acesso direto com Deus. Era um ritual desgraçado, burocrático, demorado, né? Sem graça, né? Desgraçado sem graça. Eu já vi na televisão também, mesmo, prefiro hoje, né? Sem dúvida. Principalmente para nós homens, viu, varão? O negócio é estreito para nós lá, tinha que ter uma cirurgia que é dolorosa. Então, olha só, e as irmãs limitadas também. Mas assim, ele já fala da cirurgia que faz bem pro homem, tá? Hoje já mudou bastante. Mas se for necessário, se tiver a questão, lá não. Lá tinha que fazer direto, né? Saudável não, tinha que fazer lá como um sinal, né, da aliança, enfim. Mas a questão é, a gente percebe que agora a proposta é outra. Eu estou falando do Antigo Testamento e do Novo Testamento, para a gente entender o que a Bíblia fala de salvação, o que Jesus propõe de salvação, o que o Novo Testamento fala a respeito de salvação. Primeiro é pela graça, que nós já discutimos aqui, né? Falamos. A graça de Deus. Então a salvação não é por obras, é a graça. Só que essa graça não é barata, não é uma graça que não exige responsabilidade, não é? É uma graça que transforma o homem, que o torna responsável diante das suas ações. E o Antigo Testamento, as pessoas pensam que era mais duro. Deus era mais duro, não é mais. A proposta da salvação no Novo Testamento, ela é muito mais dura do que o Antigo Testamento, porque o Antigo Testamento, o juízo de Deus, só vinha naquele que era pego com a boca na botija, pecando explicitamente. Porque enquanto essa pessoa conseguia burlar a lei, ela ia pecando. Agora o Novo Testamento, Deus coloca a sua testemunha, o seu espírito e a sua lei dentro do homem. Quem é que foge disso? Então quando você peca, o Espírito Santo está ali, com a lei dele, te constrangendo, e ninguém foge. Então olha como o negócio é muito mais intenso, é muito mais duro. Jesus disse, ó, vocês vão ouvir o que os antigos disseram? Olho por olho, dente por dente. Vocês vão ouvir o que os antigos disseram? Quem matar, morre também. Vocês ouviram o que os antigos disseram? Quem adulterar, pedrada nele.
eu digo para vocês que aquele que só no seu coração sentiu uma raiva, um ódio, uma cólera contra o seu irmão, já é passível de ser réu do fogo do inferno. Aquele que olhar para uma mulher e a cobiçar, já cometeu adultério. Olha, irmão. Mas hoje também, né, pastor? Hoje é. Não, eu tô Hoje falando... também, se a gente olhar para uma pessoa e cobiçar. Não, amado, eu estou falando de hoje mesmo. É que talvez ele não percebeu aqui. O link que eu estava fazendo, Jesus está falando, é hoje, estou falando do Evangelho. O Evangelho já nos coloca numa posição de responsabilidade. Esse é o ponto que eu quero chegar. Essa responsabilidade. Então Deus fez uma aliança com a gente, onde a gente tem a nossa parte. A aliança, todo contrato tem duas partes, né? Tem duas a ser cumprida, né? Então, ser cumprida dos contratos aí. E o que é o casamento? Nada mais é do que um contrato, no sentido social, que os dois têm a sua responsabilidade. E o que é o relacionamento com Deus? Também um contrato, uma aliança, que Deus fez a sua parte e nós temos a nossa parcela de responsabilidade nessa salvação. O que eu quero dizer aqui é que a salvação implica responsabilidades. E responsabilidades baseadas numa graça que nos foi dada. É por isso que, entendendo isso, a gente não vive pelas aparências. A gente não se preocupa em estar representando coisas para os outros. A gente, na verdade, quer fazer a vontade de Deus, porque nós entendemos o que Deus fez por nós. Eu coloquei aqui a questão seguinte: a salvação, ela não é uma questão de esforço humano. A conversão é uma atividade humana, mas ao mesmo tempo é um efeito sobrenatural, sendo ela uma reação por parte do homem ante o poder atrativo da graça de Deus e de sua palavra. Jeremias 5:21, vamos ler alguns textos aqui e aí eu vou aqui explicando alguma coisa desse meu texto aqui, né? Lamentações de Jeremias, não é Jeremias não, é Lamentações de Jeremias, né? Depois de Jeremias vem Lamentações, então aqui é mais capítulo 5, verso 21, é o último versículo, é o penúltimo, né? Penúltimo versículo lá, isso. Depois a gente vai para Jeremias, tá? Depois para Filipenses, para fazer o link no Novo Testamento. Deixa eu cumprir minha lição de casa aqui, né? Eu estou ensinando para vocês e eu estou fazendo também, ó. 5:21 de Lamentações. Converte-nos, Senhor, a Ti, e nós nos converteremos. Renova os nossos dias como dantes. Mas a primeira parte aqui, ó. Converte-nos, Senhor, a Ti, e nós nos converteremos. Estão percebendo aqui? O profeta pedindo, Senhor, nos converte, que nós nos converteremos. Jeremias 31:18. Aí a gente volta um pouquinho no livro de Jeremias, outro livro de Jeremias, né? Mas agora o Jeremias 31:18 diz assim, ó: bem ouvi eu que Efraim se queixava dizendo, castigaste-me e fui castigado, como novilho ainda não dominado. Converte-me e converter-me-ei, porque tu és o Senhor meu Deus. Vamos para Filipenses capítulo 2, Novo Testamento, Filipenses capítulo 2, verso 12 e 13. Esse texto eu acho ele, mas assim, riquíssimo no que ele traz para nós de compreensão, pelo menos no que eu vou querer aqui expor para vocês, tá? De sorte que, meus amados, assim como sempre obedecestes, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim também operai a vossa salvação com temor e tremor. Porque Deus é o que opera em vós, tanto querer como efetuar segundo a sua vontade. Esse versículo 12, operai a vossa salvação. Você que está aí nas versões comparando agora, vê se aí você pega outras, tá? Isso aí você tá. Vê outras versões aí, ao invés de operar a vossa salvação, aperfeiçoai a vossa salvação. 2 e 12. 2 e 12. Operar a salvação. Operar também? Vamos lá, amados. Me ajudem aí para a gente extrair aqui. Bora lá, senão eu pego aqui, vou comparando. Filipenses 2 e 12. Portanto, meus queridos amigos, vocês que me obedeceram sempre quando eu estava aí, devem obedecer muito mais agora que estou ausente. Continuem trabalhando com respeito e temor a Deus, para completar a salvação de vocês. Completar a salvação, olha o termo aí, vamos prestando atenção aqui nas versões diferentes, né? Então, completar a salvação. A outra aqui, ó, tá desenvolver a salvação. Outra aqui, como tá? Trabalho a salvação.
Aqui está: ponham em ação a salvação de vocês. A outra aqui está: completar a salvação, né? E outra está: desenvolvam a salvação. Então olha que coisa interessante. Essa ideia de que a salvação ela precisa ser desenvolvida e aperfeiçoada. O que eu quero chamar a atenção aqui é que Deus, Ele de fato nos salva, Ele nos converte, Ele que opera, o verso 3 diz, tudo em todos, tanto querer quanto efetuar. Mas olha o que o texto também, Paulo vem dizendo: vocês devem aperfeiçoar a salvação de vocês. Existe uma ação de Deus e uma reação nossa. Nós não agimos de fato. A ação não é minha, é de Deus. Deus que sempre age. Eu só reajo. Então assim, Deus faz e eu respondo à ação de Deus, que é a reação. Eu não faço Deus fazer nada. Eu não tenho esse poder. A gente está vendendo uma ideia dentro das nossas igrejas que eu posso fazer de tal forma as coisas que Deus vai fazer. Eu posso orar de tal forma que Deus vai mudar aquilo que Ele estava fazendo, como se eu tivesse poder para mudar Deus. Ora, se eu oro muito a ponto de mudar o que Deus iria fazer, então Deus é mutável. Então Deus ia fazer alguma coisa que não devia e eu fiz Ele fazer outra coisa? Que ideia é essa que nós estamos elaborando? Quem é esse Deus que o homem o manipula, que o homem faz dele fazer alguma coisa? Ele não era perfeito no que ele ia fazer? E eu mudei? Calma aí. Então Deus é quem está agindo, Deus é quem está salvando. E Deus vai fazendo tudo perfeito. Eu vou reagindo a essa salvação. E essa minha reação é aperfeiçoar essa salvação. E como eu desenvolvo, eu aperfeiçoo, eu completo essa salvação? Não no sentido que Jesus fez é incompleto, não é nesse sentido. O que Jesus fez é completo, no sentido da salvação. Mas o que o texto vai falando, e que o apóstolo Paulo em outras ocasiões também vai falando, e Pedro inclusive também, na sua segunda carta, no capítulo 1, ele vai falando que a salvação ela vai sendo aperfeiçoada no sentido de amadurecer em mim, que é a santificação que nós já falamos, não foi? Nós falamos da santificação, que é esse processo, a partir da salvação, que nós vamos sendo transformados à imagem e semelhança de Cristo. Muitas pessoas são alcançadas e são salvas, mas são imaturas, não crescem em Cristo, não é observável na vida delas o fruto do Espírito, que é o Gálatas 5:22 que a gente já falou, que é o caráter de Deus, né, impresso ou edificado no ser humano. Então assim, é crente, mas não parece muito, viu? Tem uns que não tem nenhuma pinta aí, né? A gente até duvida. Aí até o irmão fala assim: rapaz, eu sei que é um irmão em Cristo, mas Deus tem cada filho, né? É da família essa alma. Então a nossa oração deve ser no sentido: Deus, aonde a gente se encaixa aqui no que está fazendo, né? Porque, tipo assim, se Deus já está tudo certo, a gente, dependendo da situação, a gente vai orar, por exemplo, se a pessoa, Deus for curar, Ele vai curar mesmo, é o que a gente está pedindo. Então, qual o nosso papel diante disso? Existe uma tensão, né? É tenso. Eu quero falar o seguinte: primeiro, a gente precisa partir do entendimento que ninguém sabe orar. Se a gente não... Mas aí a gente vai para o Pai Nosso que está no céu, se ninguém sabe orar, Não, sim, mas aí tem várias circunstâncias que o Pai Nosso, o Pai Nosso não é uma... modelo, né? Ali tem princípios, né? Jesus está ensinando princípios. A oração dos mestres, dos rabinos, naquela época, era como ele entendia o mundo, era a cosmovisão. Então, lembra que nessa ocasião os discípulos falaram assim: Senhor, nos ensina a orar, como João Batista também ensinou seus discípulos. Então, cada mestre tinha a sua oração, porque ali estava imbuído, estava incluso tudo que ele entendia a respeito de Deus e a cosmovisão que a gente chama mesmo. Então, quando Jesus ele ora daquela forma, não é uma reza, não é uma repetição, embora eu possa orar recitando, não tem problema, né? Mas a gente não pode entender como essa reza, coisa que tem e tal. Mas a questão é, a gente precisa partir do princípio que ninguém sabe orar, porque a Bíblia diz isso.
É muito claro, em Romanos capítulo 8. Não, nesse texto não, esse é Mateus. Estou falando do Romanos capítulo 8, que Paulo, porque eu não lembro agora, eu vou achando aqui enquanto falo, tá? Mas eu sei de memória, então eu recito, né? Paulo disse assim, olha, ninguém, eu sei que é capítulo 8 de Romanos, ninguém, é o verso 26, achei. Então vamos ler aqui como exatamente está, né? Romanos 8, 26. E da mesma maneira também o Espírito ajuda nas nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós com os gemidos inexprimíveis. Então não é claro a declaração do apóstolo aqui dizendo que nós não sabemos orar como convém? Então a gente precisa partir desse entendimento. Eu não sei orar como convém. 8:26 de Romanos. Nós não sabemos orar como convém. É fato. Nós não enxergamos um palmo, existencialmente falando, à frente do nosso nariz, da realidade. Nós não sabemos orar como convém. Falei, eita, André, e agora? Aí eu brinco falando, ora de qualquer jeito. Porque o Espírito Santo, no final das contas, é Ele que vai traduzir e Deus só vai fazer aquilo que Ele tinha estabelecido, porque a vontade de Deus ela é boa, ela é agradável e é perfeita. Porque se eu tenho o entendimento que eu posso mudar a vontade de Deus, então esse Deus não é perfeito. E eu sei mais do que Deus, e se eu não orasse, Deus ia deixar de fazer? Como assim, amados? Que entendimento de Deus é esse que nós estamos criando dentro de nós? Deixa eu só colocar mais alguns pensamentos e textos bíblicos aqui para a gente entender. Então eu disse que a vontade de Deus é boa, ela é agradável e é perfeita, não é isso? Se eu mudo Deus, então Deus ele é imperfeito. E, se eu não orasse, ia morrer mesmo. Se eu não orasse, Deus não ia curar. Calma aí, amado. Então Deus se sujeitou e Ele se colocou assim, naquilo que a gente acerta. Sim, a compreensão está equivocada demais. Vamos lá. Então tá, André, e agora? O que sobrou para mim? Porque eu não devo orar mais pedindo para que Deus cure, para que Deus abençoe, para que Deus prospere. Não, a gente tem a liberdade de expressar a Deus. A oração é isso. A gente fala assim, porque é saudável a pessoa não querer sofrer, não tem virtude, a gente não é masoquista, a gente não tem virtude no sofrimento. A gente só precisa entender que as circunstâncias da nossa vida que de fato nós não entendemos, não sabemos. E naturalmente fala, Senhor, salva, Senhor, cura, abençoa aqui, me ajuda aqui, está tudo certo isso. Só que no final de toda oração, eu acredito que nós devemos fazer como Jesus fez, diante da agonia, diante da dificuldade, em face da morte. Senhor, se possível for, passe esse cálice, me livra dessa situação, Jesus. Só que olha como Ele nos dá o exemplo. Todavia, Senhor, seja feita a Tua vontade. Então, amados, se nós oramos a Deus, propondo os nossos projetos e as nossas vontades, ainda que a gente entenda que seja legítimo, André, mas será que não é vontade de Deus que o menino lá que está com câncer, que seja curado? Amados, eu não sei. Eu não sei. Eu não sou Deus. Não sou soberano. Na minha ótica, eu acredito que aquele menino deveria ser curado, uma criança, ou alguém que está passando dificuldade, desemprego, agonia, desgraça que for. Poxa, isso é natural do ser humano, instinto de sobrevivência. Não há nada patológico e errado nisso, só que a gente precisa entender, amados, que nós não bancamos, nós não sabemos da nossa vida. Se nós confiamos em Deus, entregamos a nossa vida a Deus, então a gente não pode ficar nessa luta querendo que Deus faça aquilo que a gente deseja, porque os nossos desejos, as nossas vontades, elas não são perfeitas, a gente não sabe do futuro, a gente não conhece os projetos, os desígnios soberanos de Deus. Deus trabalha na perspectiva da eternidade. Por que Deus cura uns e outros não? Não sei. A Bíblia está recheada desses exemplos. Por que um fulano lá que ressuscitou, que curou um bocado de gente lá, morreu de enfermidade? Estou falando do profeta Eliseu, ou do Elias, sei lá, agora, os dois também. Né? Enfim, a gente cria essas loucuras nossas, essas distorções teológicas e vai vendendo isso e as pessoas vão entrando em crise. Não estou orando o suficiente, deve ter algum pecado embutido, é por isso que Deus não está fazendo. E o diabo vai elaborando um monte de coisa na cabeça. A questão, o ponto é, amados, a gente precisa entender que salvação é onde
eu me relaciono com Deus e busco a sua vontade e não a minha. A salvação é onde eu procuro, na oração inclusive, ver onde Deus está movimentando a sua mão e eu tenho discernimento e vou na ação de Deus, porque Deus está agindo e eu vou reagindo. A oração não deve mudar a mão de Deus, porque se a oração move a mão de Deus, se isso é verdade, Deus não é Deus. Deus é um ídolo, Deus é manipulável, Deus ele é movido pela ação da igreja. Não, amados, a Bíblia ensina o contrário, que é o Espírito que move a igreja, que é o Espírito que conduz a nossa vida, que é o Espírito que gera em nós. E quando a gente olha e acontece as coisas, ou de fato aquilo é vontade de Deus, é porque na oração o Espírito nos levou a orar segundo a vontade de Deus, que isso é raro inclusive, porque nós somos contaminados por esse desejo de querer se livrar de tudo, de querer ter a ação de Deus sempre. Amados, a gente parou de pregar a teologia do sofrimento e da realidade da vida. Isso não é falta de fé, pelo contrário. A fé, na verdade, virtuosa que eu vejo, que eu percebo na Bíblia, é essa fé que quando as coisas não acontecem, eu não duvido do amor de Deus, do cuidado de Deus, e eu me sujeito à vontade de Deus. Agora, é uma linha tênue, é um fio da navalha, né? A gente precisa orar e estimular a fé dos irmãos. Ora, porque Deus pode fazer. Mas a gente precisa tomar muito cuidado para não ficar gerando frustrações no coração das pessoas e que elas não entendam que Deus é soberano. E que muitas vezes nós, de fato, não vamos compreender um monte de coisa. E aí entra a fé de confiar no caráter de Deus. E não de utilizar o seu poder como a lâmpada, um gênio da lâmpada que a gente dá 3 esfregadinhas, né? Ou melhor, uma esfregadinha só é 3 pedidos, né? Estou confundindo as coisas aqui. Então a oração não move Deus, mas tem que nos mover. A oração, eu acredito que ela nos deve dar o discernimento e a visão do que Deus, da vontade de Deus. Aí a gente se mover no sentido que onde Deus está indo, né? A gente vai seguindo Ele. A gente vai vendo o que Deus está fazendo e a oração vai nos dando então essa visão e esse recurso para seguir a vontade de Deus, o caminho que Deus está propondo para nós, que nem sempre, ou quase sempre, não é aquele que a gente quer no momento, porque esse momento é de aflição, o que a gente quer? A gente não quer permanecer na aflição, é natural isso, amado. Só que a gente não vive pela naturalidade das coisas. Nós que fomos salvos, nós ouvimos o Espírito. Agora o grande problema é que o Espírito quer nos levar por caminhos que a gente é resistente. Esse é o ponto. Agora o salvo precisa amadurecer, esse é o ponto aqui, né? Porque a gente precisa aperfeiçoar a nossa salvação, desenvolver a nossa salvação. E o que a gente está falando aqui é ser maduro a ponto de renunciar. Isso que a gente fala, mas é meu direito. Mas será que Deus não quer isso para mim? Não sei, sinceramente. Eu não tenho resposta. Eu acredito que ninguém tenha. Agora é muito mais atrativo ouvir essas supostas respostas que as pessoas têm, porque é o que as pessoas querem, o livramento das suas agonias. Mas o que a gente vê na Bíblia, mano? Os apóstolos, o próprio Jesus foi privado da agonia. Se Jesus não foi, por que nós vamos ser? De algumas sim, de outras não. Os apóstolos, de algumas sim, de outras não. Como eles morreram? Todos, à exceção de João, martirizados, perseguidos. Esse é o ponto, que a gente tem um evangelho hoje dentro das nossas igrejas, que é um evangelho, que é um falso evangelho, que são promessas que Deus nunca fez. Agora, eu reconheço que há uma dificuldade muito grande, um desafio que nós temos, ensinadores, pastores e líderes, de ao mesmo tempo estimular as pessoas a orarem, a crerem que Deus ele pode fazer as coisas, e ao mesmo tempo que se Deus não fizer, que as pessoas não se frustrem, não sejam abaladas na sua fé, não abandonem a Deus duvidando do seu amor, porque Deus não fez isso, porque Deus não quer fazer de nós filhos mimados, e sim gente madura na vida, que enfrente e encare as adversidades da vida como um homem de Deus, uma mulher de Deus cheia de fé, na confiança no caráter de Deus, e não se relacionando com o seu poder. Porque no relacionamento com o poder de Deus, a gente inclusive usa esse poder, ou quer usar esse poder em benefício próprio. Aí está o grande problema. Aí a gente começa a ter um Deus utilitário. Pastor, em Atos, até o senhor falou que era bom de Atos, né? Inclusive, Atos não, Coríntios, fala sobre os dons espirituais, né? E um dos dons é interceder
pelo aquele motivo que você está intercedendo. Outro dom lá que ele fala que a gente tem que orar em línguas, né? Porque é o Espírito Santo que está orando em nós, com gemido inexprimível, e assim a gente não entende, mas ele está pedindo ao Pai o que o Pai quer dar e o que está previsto já para a gente. Por isso é bom orar em línguas, né? Mas o dom da intercessão, que a gente vai interceder pelo que está acontecendo no momento. E por que a gente ora e às vezes acontece geralmente aquilo que a gente está intercedendo? Tá, vamos lá, vamos contar algumas coisas aí. Por exemplo, toda essa conclusão que a minha colocou não está no texto. Toda essa conclusão que a minha colocou não está no texto. É simples assim. Pode ser que eu esteja nesse, mas não pode estar. Não, então calma aí, vamos. Esse é o livro dos dons. Coríntios fala sobre dom. Sim, dom de intercessão não me lembro de estar no texto. Não. Então não é um dom de intercessão. Intercessão a gente pode falar que é um aspecto da oração, onde eu intercedo. O que é intercessão? É eu pedir em favor de algo ou de alguém. Isso é intercessão, interceder, não é isso? Intercede. Então vamos lá, primeiro vamos entender tudo isso aí. Está vendo como já vem um monte de conclusão que não simplesmente não está no texto. Então, por aqui eu já vou, calma aí, então vamos encerrar a conversa porque não está no texto. Agora o que a gente pode discutir é, por exemplo, essa oração em línguas, que é o que Paulo disse. A oração em línguas ele fala em Isso, em 1 Coríntios capítulo 14. Isso, capítulo 14 fala em línguas. Então é uma coisa, aí a gente precisa entender lá o que Paulo está ensinando e incentivando isso. E ele fala no texto, porque o meu espírito ora bem. Esse é o ponto. Então é uma relação espiritual entre eu e Deus no âmbito do espírito, não nas questões práticas da vida e nem muito menos no que já que ele mesmo diz, se eu orar em línguas, oro bem, mas eu prefiro orar com 5 palavras do meu entendimento, porque vai produzir fruto, do que 1000 em línguas estranhas. Então só para a gente entender, tá vendo como a gente precisa entender o texto, o contexto, para depois tentar aplicar em algum pensamento? Então assim, eu estou falando de uma coisa, esse texto ou os textos aí que eu estou falando de outras coisas. Você entendeu? Então é isso que eu Eu estou falando da oração e do jeito de orar. Sim. Que às vezes ainda é complicado para a gente. A gente quer orar, pedir a Deus alguma coisa e não está na vontade de Deus. Ou às vezes tem um outro jeito de orar, como o Espírito Santo, né? Ora por nós. E pode ser que ele consiga, porque a gente não sabe o que Deus quer para a gente. Ele já sabe, né? O Espírito Santo já vai interceder de maneira que ele saiba o que a gente quer, o que Deus quer para a gente, quer dizer. A oração, eu entendo isso aqui, não sei orar. Eu parto desse ponto, eu não sei orar. Se eu não sei orar, então o que eu posso fazer? Eu posso mencionar nas orações aquilo que está no meu coração e aquilo que eu percebo em minha volta, que a Bíblia ensina, por exemplo, as catástrofes, as desgraças, as demandas que eu vejo ao meu redor, que aquilo, para mim, não é vontade de Deus, não é vontade de Deus mesmo. Que as pessoas morram, ficam doentes, desempregadas, etc. e tal. Separam. Então, eu vou orar nesse entendimento. Agora, eu preciso orar no entendimento de que eu estou orando daquela forma, mas eu me sujeito a Deus na sua resposta. Estão entendendo o ponto que eu quero abordar na questão da oração? E não nessa loucura de que eu vou orar e Deus vai fazer. Não, mano. Não. É que está muito forte esse negócio de orar e achar que Deus vai fazer o que a gente está pedindo. Porque isso é ensinamento de feitiçaria. Participar de mais uma aula de um dos nossos cursos do Seminário de Teologia, Vida Cristã, Palavra da Vida. Espero que tenha te abençoado, não só alargado o seu conhecimento teológico, mas que tenha também atingido o teu coração para que você possa, a cada dia mais, reproduzir a vida de Deus nas suas relações cotidianas. Se você ainda não é aluno oficial de um dos nossos cursos, se inscreva aqui no contato que vai aparecer do WhatsApp. Também nos siga nas redes sociais, se inscreva no nosso canal, compartilhe à vontade.